Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Precisa de segurança, facilities, limpeza. É importante buscar uma empresa séria, competente e responsável para o seu condomínio. Estamos lá para atendê-los. E a gente pensa nesse mundo condominial sempre com... A gente lida com pessoas. E que lidar com pessoas precisa ter um autocontrole, um entendimento. E hoje, a Vanessa Muniz está aqui. Tudo bem? Tudo bem, você? Muito obrigado pela vinda. E eu que agradeço, me senti muito honrada com o convite. A honra é minha, porque realmente faz total diferença, né? E a sua presença vai trazer um significado, porque a gente fala de ser humano, né? Condomínio é feito de ser humano, né? Sim, é feito de ser humano, pelo menos para aqueles que ainda têm um pouco de conscientização de que são. Do que é, né? É, porque infelizmente tem gente que é lixo humano. E como é que você é síndica? Eu sou síndica, estou síndica, Está, né? nos condomínios que eu faço gestão. Se apresenta, é lógico que para uma outra parte você já é conhecida, tudo mais, mas fala um pouquinho dessa tua jornada de síndica. E aí você me fala da mentoria, né? Que é muito bacana, que é falando de comportamento, não é isso? Sim. Veja, eu comecei a minha jornada nos condomínios como advogada. Né? Então, tem essa questão. Eu sou advogada há um pouco mais de 20 anos no mercado condominial. Hoje participo firmemente na Comissão da Advocacia Condominial sob a presidência do nosso querido Rodrigo Carpati, que hoje está representando todos nós lá em Buenos Aires, num grande congresso internacional, que faz uma diferença enorme para a gente. E aí, então, eu já advogava para condomínios. E é um universo paralelo, diferente do que é o dia a dia de ser um síndico ou estar à frente de um condomínio fazendo gestão, seja sob qualquer papel que você desempenha ali. Porque até você falou assim, olha, você começou falando, olha, o programa, ele acontece por conta de uma empresa terceirizada de limpeza. Então, veja, limpar um condomínio é diferente de limpar uma empresa, é diferente de limpar um shopping, é diferente de limpar uma casa. Trabalhar no universo condominial é completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece fora desse sistema. Então, eu conhecendo já a questão condominial, e aí eu comecei como síndica de um condomínio recém-implantado, que eu passaria a morar. Então, eu comecei como síndica... eu comecei a ser síndica orgânica, né? Então, eu falo que ser síndica é um ato de coragem. É você levantar a mão, no caso, como o meu, né? Que comecei como síndica moradora, levantar a mão e falar, olha, estou me colocando à disposição para servir a coletividade. Então, tem já um papel, um significado completamente diferente de você... Ali é peso da responsabilidade já é grande, o peso é enorme. Estou servindo, né? Estou servindo a vocês aqui neste condomínio. E aí, então, eu comecei neste condomínio, um condomínio que era um condomínio com... Eu já não tenho mais propriedade lá, vendi ano passado o apartamento, mas fiquei por muito tempo à frente, muito tempo, também lidando com as questões desse condomínio. Tinham 90 unidades privativas, e para uma implantação já é um grande desafio, porque eram pessoas que não estavam acostumadas a morar dentro de um condomínio. E aí, depois disso, né, eu conheci o Gabriel Carpati, que é a primeira administradora foi a GK. E aí, então, ele disse, você tem tudo para ser uma síndica profissional. Aí, nessa época, eu falei assim, não tinha tanto, né? Eu comecei há 13 anos. E aí, eram poucos síndicos, tinha os mais conhecidos no mercado, enfim, mas não era como é hoje, né? A pandemia trouxe uma velocidade enorme para que novos síndicos ingressassem no mercado, seja por qualquer um dos seus motivos, né? Eu tenho algumas ressalvas sobre essas questões, mas... trouxe uma avalanche de síndicos. Uma onda veio um tsunami de síndicos, né? Então, ele me trouxe essa visão que eu não tinha. Eu era advogada de condomínios com síndicos orgânicos. Eu não era advogada de condomínios com síndicos profissionais. E condomínios menores, enfim, outro DNA de condomínio. E aí ele me trouxe isso, eu falei, mas existe isso? Ele falou, vou te apresentar para o meu filho, o Ricardo, e eu ganhei de presente o curso. Que bacana. E aí eu, como gosto de estudar, sempre me debruço muito nos livros, eu sou bem autodidata, inclusive, passei a fazer o curso e comecei a gostar muito. Aí eu pensei, bom, eu não estou preparada
para me colocar no mercado ainda da forma como Deveria efetivamente, não que deveria, mas que eu acho que deve merece, ser que mesmo, deve que deve ser. ser, sim, você está certo na sua colocação, que deve ser, preparo. Quem não tem preparo não tem que se colocar nessa aventura, porque depois vira uma aventura perigosa, né? Perigosa. E aí, então, eu comecei a estudar muito, eu comecei a me preparar muito, e eu tive convites, eu nunca fui atrás, assim, de condomínios. Eu vejo hoje síndicos falando que mandam currículos, que ficam batendo na porta das administradoras, ficam fazendo um toma lá da cá. Enfim, cada um tem a sua forma. Mas eu não precisei fazer isso, né? Talvez pela minha forma de me colocar, a minha carreira já como advogada, as minhas questões... Te deu um calibre e uma envergadura diferente. Exatamente, exatamente. A forma como eu lido com esse sistema todo. Então, eu fui convidada pela primeira vez, já se eu ter um condomínio como síndica profissional, e não foi pelo meu currículo, não. Foram pelas minhas colocações logo que eu cheguei. Porque, veja, a gente tem que saber se colocar. Quem não sabe se posicionar, é como diz lá, né, o filme de Alice, qualquer caminho serve. Então, veja, se você não sabe se colocar, você não vai dar certo, sabe? Você pode dar certo por um determinado momento, mas se você não tiver posicionamento... Vai ser doloroso, vai ser complicado e não gera credibilidade, não gera nada. Não gera nada. É vazio, é raso. Vazio, é raso. Tudo que é raso. Então, você foi lá e, olha, eu faço dessa forma e assim... E eu cheguei e falei assim, olha, eles fizeram uma sabatina, como de fato eles fazem. Eu falei, agora é minha vez. Eles disseram, sua vez para quê? Eu falei, para perguntar sobre o empreendimento, porque eu tenho que entender se esse empreendimento me interessa. É fantástico isso que você está falando, porque eu trago para uma vida de RH, tenho vários conhecidos nessa área, e eu que me questionei, eu sempre pergunto numa empresa, você me perguntou tudo, olha, você fez uma memória afetiva comigo, agora eu quero saber de você. Porque você tem que ser é um casamento. É um casamento. Saber se vale não é só de um lado. Você não está sendo outro. Sabatinado só, você tem que sabatinar. Exato. Aí eu cheguei e falei, olha, aqui vocês têm um problema sério com segurança. Aí um olhou para a cara do outro. Eu falei, imagina só, fiquei esperando lá fora. Vocês primeiro que não respeitam as pessoas. Me atrasaram 40 minutos e eu fiquei do lado de fora. Mas foi a oportunidade que eu tive para começar a olhar o condomínio. E assim, o cara do Pão de Açúcar entrou no condomínio sem nenhum tipo de acompanhamento. Entrou e saiu. Aí eles olhavam. Eu comecei falando, blá, blá, blá. Falei, as pessoas entram de carona, provavelmente eles não têm comunicação. E eles assim, eu falei, fora que do caminhar da rua até aqui, puxa, vocês estão com muitos problemas de infiltração, muitos problemas no jardim, e comecei. Aí eles olharam, falou, quando você pode começar? Aí eu disse, começar como? Não, você tem interesse em continuar com a gente? Porque a gente gostaria que você já começasse como consultora, por isso também eu dou as minhas mentorias e tudo mais, como consultora, e aí a gente já vai convocar a assembleia e a gente vai apresentar você como a escolhida do conselho. E eu fui eleita dessa forma. Que bacana. Isso já aconteceu em outras oportunidades, porque é posicionamento. Né? Eu falo que eu não gosto de feira de peixe. É difícil, né? É desafiador. E aí você tem que entender, será que é isso que eu quero? Será que vale a pena? E tendo esse pensamento, essa postura, que é fantástica, né? E são para poucos, porque né, o mundo está muito mutante, muito flexível demais. Sim. Quando você se posiciona, você se posiciona. Sim. Independente de perder a amizade, disso, não daquilo. Importa. Não importa. É a posição e é o correto. Trazer essa realidade, e que você tem essa expertise da mentoria e tudo mais, como é que você enxerga, como é que você consegue mudar esse fluxo dentro do condomínio? Olha, falando a verdade. Ou a primeira, não, às vezes você consegue fazer movimentos, você vai sempre conseguir fazer, desde que a sua intenção seja essa. Eu entendo que o universo, ele a característica maior do universo é a mudança. É a possibilidade de você criar movimentos. O síndico, se ele for inteligente, ele vai sacar isso, e é isso que vai fazer a diferença nos mandatos que ele vai ter em determinado empreendimento. Então, veja, primeiramente, quando eu me apresento, eu já me apresento falando como eu sou, o que eu permito, o que eu não permito. Tem reuniões que eu falo assim, olha, se estiver pessoalmente, virtualmente, eu falo a mesma coisa. Eu falo, pessoal, só para avisar,
não tenho cordinhas nos ombros, então vocês efetivamente não vão me controlar, porque eu tenho as minhas responsabilidades, claro, e eu entendo que eu não sou uma prestadora de serviços como a de jardim, de portão, de bombas. Eu sou mandatária legal e vocês farão a contratação da minha empresa para que eu seja a mandatária legal, a representante legal deste condomínio, o maestro desta orquestra. E se vocês estiverem procurando um síndico com este perfil de empregado, artigo 3º da CLT, não sou esta pessoa. Também não sou, na época da faculdade, a gente falava estagiário de luxo. Estagiário de luxo. Então, eu falava, não sou gerente predial, tampouco sou zeladora. E vocês não esperem, por favor, se vierem, por exemplo, uma pergunta, se eu vou estar aqui para arrumar o portão à noite. Não, eu não vou. Então, é bom vocês já saberem qual é o perfil que vocês estão entrevistando. E aí, fica mais fácil para mim nem ter que me apresentar numa assembleia e tampouco ter que dar trabalho a vocês de repente, falarem que não gostaram da minha gestão. Então, eu já estou dizendo qual é a minha característica. E eu trabalho dessa forma. É essa forma. Se vocês querem, maravilhoso. Se vocês não querem, não vai funcionar. Aí, então, tem gente que já fica apavorado, tem gente que bate palminha, tem gente... Enfim, teve um condomínio recente que eu fui eleita com quase 90% de aprovação. O quórum é esse. Concorrendo com outras 5 empresas. E eu falei a verdade. Eu falei, olha, o condomínio de vocês está precisando, o condomínio de vocês está judiado. Infelizmente, os players conhecidos no mercado não fizeram a lição de casa. Eu estou disposta a corrigir estes erros dentro dos meus limites de atribuições e com respeito. Aí teve uma pergunta que fizeram assim, mas você tem inteligência emocional para lidar com as agressões, isso e aquilo? Eu falei, olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho inteligência emocional suficientemente boa para entender que esse condomínio, se eu for desrespeitada, não me serve. Não é para mim. Eu falei, existe um grande movimento de das pessoas acharem que ter inteligência emocional é engolir sapos. Aí eu faço assim, olha, tá vendo essa garganta aqui? Ela é fininha, não dá para engolir um sapo. Inclusive, até te agradeço, porque se você está me antecipando que existe tal fato... Já saio. Eu já sei que o negócio aqui não é para mim. Exato. Então, muito obrigado pela dica. Exato. Sabe o que eu falo hoje? O pessoal fala, você tem uma carreira de sucesso. Primeiro que eu não vejo dessa forma. Eu tenho uma carreira que foi construída com tijolinhos muito bem sedimentados. Muito bem sedimentados, para não dar problema de infiltração. Então, o que eu trago? Eu trago assim, que quando você já recebe uma carta convite, e hoje, infelizmente, nós recebemos cartas convites muito porcas, muito horrorosas, sem nenhum tipo de nada. Não, é uma coisa horrorosa. Põe uma inteligência, pelo menos, para escrever o mínimo, né? É o mínimo, mas você vê uma coisa assim que é uma aberração. É aberração. Os processos já começam... É horrível. Não sei se para mim, que sou advogada, enfim, mas para mim é um horror, Aí você já vê... Sem delicadeza, sem linha de objetividade. É isso, não tem nada. Aí você olha, você já sabe se você quer ou não. Tanto é que eu recebo muitos convites. E assim, as minhas redes sociais, elas são abertas. E eu tenho um Instagram, pessoal, profissional, Vanessa é uma só. A minha empresa já leva o meu nome, Vanessa Muniz, síndica profissional. Não é nome fantasia, não fico escondendo em cima do muro, atrás do muro, não, é o que é. E a minha vida. Então, as pessoas, muitas vezes as pessoas me procuram pelo que eu mostro na vida real. Então, ela já sabe, Vanessa, você é o tipo de pessoa que precisa vir no meu condomínio. Eu falo assim, né? Como eu não tenho rabo preso com nenhuma administradora, e não tenho mesmo, eu tenho muito orgulho de falar dessa forma. Às vezes eu entro no condomínio com administradoras, inclusive conhecidas, e que já são até, já tenho condomínios com elas, mas que eu não fui convidada, por exemplo, para participar de um processo seletivo, e eu falo que eu entrei pela porta dos fundos. Porque, de repente, eu apareço no último minuto, mando a minha proposta, levo o condomínio. Por que eu falo isso? Porque existem cartas marcadas, infelizmente, no mercado. Cada um só entrega aquilo que tem. Tem gente que não tem nada para entregar de decente. E tá tudo bem. É o mundo que a gente vive, mas a gente tem que saber filtrar. E o difícil é isso quando você fala, olha, eu concorro, às vezes, com 5 ou 6 empresas, enfim, síndicos. O quanto é essa força de fala, essa expressão transparente,
O quanto... às vezes eu fico imaginando, será que você pensa nisso? Eu falei, será que o fulano tem a mesma conduta? Porque quando coloca... É muito louco. Quando ele abre o bid e chama, a pessoa que chama, ou o conselho que chama, não tem esse critério. Vai chamando e cai nisso. Porque é uma carta mal feita lá de convite, porque chamou, porque está lá no mercado, e você vem com toda essa força, demonstra isso com essa energia, e talvez o outro... É duro concorrer, é legal concorrer com a régua alta, né? Quando está todo mundo no mesmo patamar, por isso que eu entendo que tem que fazer cartas convites, muito bem elaboradas, com o que você quer. Por exemplo, eu faço muitas cartas convites na figura de advogada e de síndica também, inclusive em condomínios onde eu já estou, para pessoas concorrerem comigo numa reeleição. Eu acho muito nobre isso também. Válido. Tem gente que tem medo disso, eu de verdade não tenho. Se o condomínio tiver que estar comigo, ele vai estar. Se ele não estiver, é livramento. E ponto. É livramento. E aí o que acontece? Eu já coloco assim, quanto que vocês entendem que é interessante mínimo de experiência? Vanessa, 5 anos. Já coloco lá, mínimo 5 anos, comprovados por atas de assembleia que trouxeram isso. Acabou. Porque, infelizmente, hoje no mercado nós temos síndicos, Duque, vou te falar. Tem síndico que concorre, por exemplo, comigo num condomínio e diz que ele é síndico de um condomínio que eu já sou síndica. Eles mentem. Você tá brincando? Não. Eles mentem. Eles enganam. Não pode ser. É surreal. Infelizmente... Faça o que faz, gente. Infelizmente, os condomínios, eles não vão atrás, muitas vezes, das informações. Mas ele pega uma referência de um condomínio X. Nossa, esse condomínio tem 8 torres. Nossa, eu atendo lá. E aí o pessoal olha e fala, nossa, que maravilha. Aí teve um dia que eu participei de uma concorrência junto de outras pessoas, colegas. E calhou isso aí. Eu já era síndica. Então, eu tinha as informações privilegiadas. E aí eu olhei e falei pro pessoal do conselho, olha, pelo amor de Deus, já que vocês vão colocar pessoas para concorrerem comigo, que sejam pessoas idôneas. Essa pessoa, eu conheço no mercado, ela está dizendo que é síndica desse condomínio, só que a síndica sou eu. A minha ata de eleição está aqui. Aí, ela já é desclassificada pela mentira. Só que quantos não fazem isso? Muitos deles fazem. Infelizmente, né? Infelizmente. Ganhe pela competência, ganhe pela... Às vezes... Quando você fala da avalanche de síndicos que apareceram, é lógico, é sine qua non que eu tenha que ter um primeiro condomínio. Sim. Porque senão, eu sou síndico do quê? De mim mesmo. Então. Só que veja uma coisa. Que vai com... Fala a verdade. Fala a verdade. Olha, eu não tenho. Uma vez me perguntaram assim, na região que você atua, Duque, você tem algum cliente? Sabe qual a resposta que eu dei? Você vai ser meu primeiro cliente. Eu não tenho. Então, é mais fácil, é mais honesto. Então, não tenho. Eu estou concorrendo com a Vanessa. Ok, ela tem os seus predicados, né, todo o histórico, e eu vou ter o meu. Olha, eu estou aqui para isso, para isso, para isso. E vai esse peso. É uma escolha. A pessoa pode escolher. É o que eu falo, mas coloca aquilo mínimo que vocês querem. Porque quando você vai numa concorrência, você vai com pessoas que têm... Já está seletivo. Para aquele perfil de condomínio. Tem condomínio, por exemplo, que vai querer síndicos não tão gabaritados, vamos dizer assim, pelo tempo, que inclusive vão cobrar menos. Deem oportunidade. Eu penso assim, quanto maior o empreendimento, maior as responsabilidades, maior os honorários que você vai cobrar. O ticket médio é outro. É isso. A remuneração, gente, não é salário. Quem recebe salário é empregado. O síndico não é empregado. Então, remuneração por aquele serviço que você vai fazer. Eu vejo pela responsabilidade que você tem. Pela responsabilidade. Eu falo, qual vai ser o ticket? Vou estar responsável por 6 milhões por ano. Opa! Eu falo, a responsabilidade é grande. Meu valor de contrato é este. Você diminui, desculpa. Não. Eu falo, não, o valor é esse. Eu entrego o valor e não entrego o preço. Eu não diminuo o meu valor. É isso. E não dá para ser. Porque é subserviência. É isso. E sabe o que eu tenho percebido? Que é o pior de tudo? É que os síndicos, eles começam ganhando muito pouco e aí se dão mal. Aí, eles têm que fazer a contratação de um advogado para representá-lo. E se ele pensar tudo aquilo que ele ganhou naquele condomínio, ele já foi embora e ele está em dívida, porque ele, na verdade, só deu prejuízo. Tem condomínios que são inadministráveis. Tem condomínios que são inadministráveis. Isso é fato. Mas vai ter que ter um síndico para aquele condomínio. Que seja um morador... de repente queira ali em frente enfrentar os seus demônios, enfim. Que seja pelo menos um que esteja ali começando numa evolução que você tem que, às vezes, comer 1 quilo de sal para poder estar falando agora tudo que eu estou falando aqui. E eu falo para você com muita propriedade. Eu não tenho medo nenhum
de ser rechaçada, falar, Vanessa é debochada. Já aconteceu numa assembleia, eu falando, a moradora falou assim, você é muito debochada. Falou? Eita, aí eu disse... Você falou, mas qual, eu falei, qual a circunstância? Não, eu respondi a ela à altura. Eu falei, debochada, bonita e rica. Boa. Aí eu falei, meu apartamento é quitado e o seu provavelmente ainda é financiado. Aí ela olhou, falou, quê? Todo mundo riu, bateu palmas na assembleia. Aí eu disse, a senhora tem que me respeitar. A senhora pode não gostar de mim, mas a senhora tem que me respeitar. E tudo que eu falei, gente, é verdade mesmo, tá? Tanto é verdade que eu não vou continuar aqui. Sabe por quê? Porque vocês são muito arrogantes e esse tipo de situação que aconteceu agora, eu tenho enfrentado todos os dias e a nossa equipe de funcionários também. Só que isso é desgastante porque nós estamos aqui num solo tóxico, não é um solo fértil. E é tão verdade que esse condomínio, depois eu saí, foi um dos primeiros condomínios que eu mandei uma carta de renúncia, um textão, linda minha carta de renúncia, inspirada às 3 horas da manhã. Aí, recentemente, inclusive, eu reli essa carta. Foi aquela que você mostrou? Foi. Aquela carta? Aquela. Ah, fantástico. Eu mandei, inspiradíssima, às 3 da manhã, eu falei, é agora. É agora. E mandei. Dei o enter e falei, agora já era, mandei. E ainda fiquei cumprindo aviso 2 meses naquele condomínio. E assim, pergunta, quantos síndicos já passaram depois de mim? Vários, muitos outros, porque ninguém é bom o suficiente. Será que é o problema o síndico? Exato. Às vezes não é. Não é. Às vezes são as pessoas. Por isso que eu falo que a questão do comportamento humano... Isso influencia demais. Ele influencia. Já dizia Chico Xavier. Cada um só entrega aquilo que tem. O que é que você tem para entregar para aquele condomínio? E às vezes você entrega... Porque essa questão do máximo ou mínimo de entrega, ela é relativa. Porque eu posso estar te entregando... Olha, você veio num programa, você tem uma estrutura de um programa, não estou equalizando nada, só estou dizendo que é um programa embrionário, que é um programa que... Mas em algum momento você falou, não, vale a pena estar com o Duque lá porque transforma informação, multiplica informação, certo? Então eu estou te entregando uma fatia, uma fração, e você está me devolvendo uma fração muito maior. E a gente está preocupado aqui com o ouvinte, que vai... essa safra nova, ou mesmo o síndico antigo, fala, poxa, olha aí, olha como é. Então eu tenho que ser mais resiliente, eu tenho que ser mais força na voz, não me submeter. A gente tem que tomar cuidado com a palavra resiliência, porque as palavras têm um poder enorme, né? E às vezes as pessoas elas acreditam que ser resiliente é aceitar tudo da forma que vem. É aceitar, levar porrada. Não é. Resiliência é muito maior, né? É você, primeiro, ter o seu propósito, ter a sua missão de vida, pensar em deixar um legado, porque afinal nós não estamos aqui de férias. Eu fui nesse pensamento da palavra. Sim, né? Sim. Mas é bom até para a gente deixar para o pessoal entender que ser resiliente não é aceitar tudo. Quando eu falo que renúncia é livramento, é porque é livramento. As pessoas têm que entender que quando a gente entra num condomínio, a gente também tem um limite de tempo para ficar nesse condomínio. Terminou aquela missão, cai fora, vai vir outro, vai ter outra missão ali, porque alguma coisa você vai ter. Mas a intenção, mais uma vez, a intenção tem que ser boa. Eu falo várias vezes, até a gente teve uma oportunidade de estar junto recentemente num evento, e eu falei assim, eu sou uma jardineira. Achei fantástico, eu estou usando o fator da jardineira. É isso, sou uma jardineira, o que eu faço? Eu planto, eu rego, eu semeio, eu adubo, eu tiro as ervas daninhas. Condomínios tem o quê? Eu trato aqui. Condomínios tem muitas ervas daninhas que você vai ter que enfrentar, mas é enfrentar com categoria, com conhecimento inicialmente e legitimidade do papel que você está exercendo. Justamente. Sem respeito, não há nada que funcione bem. Eu falo assim, eu coloco nos meus grupos de comunicação, eu coloco assim, respeito não tem preço. E não tem. Tem alguns valores que são inegociáveis. A minha paz é inegociável. Eu repito toda vez, nenhum CNPJ vale um AVC. Eu sei o que é isso na prática. Quando eu estava com burnout, achando que estava numa vida super feliz e saudável financeiramente, com muitos condomínios, isso e aquilo, eu comecei a perceber que não estava. Eu estava tão alienada quanto os outros. E aí, quando me deu ali a virada de chave, caiu a consciência, eu falei, pera um pouquinho. Tem condomínios que devem ser demitidos. E aí eu fiz o quê? Uma carta. Poucos síndicos têm coragem de fazer isso. Fiz uma carta, coloquei todos os meus condomínios que eram mais tóxicos
inadministráveis que de verdade não valiam ao meu bom dia. Ah, mas tem gente boa, é verdade, tem mesmo, mas a maioria é inerte. Pessoas inertes não servem para nada. Não resolve nada. E mandei a carta de renúncia para todos eles, cumpri o meu aviso prévio e acabou. Você não faz ideia, energeticamente falando, o alívio que foi, o peso que foi. Eu consegui dormir melhor, fazer coisas melhores. Que energia você carrega, né? É lógico que gente com energia ruim contamina. Gente ruim, de verdade, tem que ficar à margem da sociedade. Não, infelizmente, senão nós não estaríamos diante da figura do condômino antissocial. Ele que fica à margem, de verdade. Não dá para conviver. Ah, mas a gente convive, mas a gente tem que também ter filtros mentais, filtros espirituais. É spray para todo lado para tirar coisa ruim, pedindo limpeza e proteção. Mas você sabe que o duro aí, que você tem esse posicionamento, é muito bacana, porque o pessoal tem que escutar isso e refletir. Porque tem uma jornada tão maluca para conseguir condomínio, com essa turma nova e tal. Não estou em nada contra você. Eu poderia seguir uma profissão nova e ser síndico, mas tem essa consciência, gente. Mas mesmo as empresas grandes, eu vou te contar, aqui eu falo tudo, sem muros, né? Não, aqui é cara sala de estar. É isso. Vou falar, como eu concorro bastante em vários condomínios, algumas vezes eu não levo pelo preço. Aí quando você vai ver empresas grandes cobrando valores, assim, muito irrisórios. Baixo, que não vale a pena nem trabalhar. Não dá pra sair. Eu falo assim, pra esse valor eu fico na minha casa tomando sol na piscina. Ponto. E acabou. Agora, veja, que poderia elevar a régua, mas assim, nas mídias, nos podcasts, nas redes sociais. Na entrega de marketing, falam um monte de mentiras. Por isso que eu falo, Duque, eu sei o que você fez no verão passado. Opa. Com propriedade. Por quê? Porque eu sei que por trás dos muros... Não é isso. Não é verdade. Cobram valores baixíssimos para condomínios trabalhosos. Acabam levando o condomínio pelo preço. Você não faz ideia. As pessoas me chamam no particular e falam, Vanessa, não tem como você diminuir o valor, porque o seu é o mais alto. Eu falo, que bom por isso, pode deixar. Né? E assim teve um condomínio que eu fui eleita recentemente, eu falei assim, olha, eu falei, esse condomínio eu acho que me interesso por ele. Eu quero muito esse condomínio. Eu falei, dou 10% de desconto no valor que eu cobrei. Nossa, mas ainda está mais alto do que todos. Sim, mas... Tipo assim, uma diferença tipo de R$2.000. Mas é gritante. Aí eu disse, desculpa, eu pago nota fiscal, eu tenho ali a minha empresa, eu tenho os meus custos e de verdade eu não vou trabalhar de graça. E é esse o valor. Não mexo mais. Esse fui eleita nesse condomínio. Assim, por um quórum. Gigante. E tenho trabalhado firmemente mostrando o meu trabalho. Veja, o que acontece também assim, nas concorrências, né? Eu, Vanessa, me coloco à disposição, tenho uma equipe. A minha equipe vai cuidar do operacional. Isso é importante falar. Sim. Aí eu estou concorrendo com um player também, assim... Para e passo. Só que eu vou dar a cara a tapa numa assembleia, eu vou dar a cara a tapa numa reunião de conselho, eu vou dar a cara a tapa em qualquer situação, só que ele não. Ele vai colocar um preposto que vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo. Ele não vai fazer absolutamente nada, a não ser se vender, pegar o condomínio e botar ali uma pessoa que, de repente, não tem a menor qualificação que foi vendida naquela apresentação. Então, nós temos essas fraudes que acontecem no mercado e hoje, nas minhas apresentações, eu mudei a forma. Eu falo exatamente isso. Eu falo, pessoal, deixa eu falar só uma coisa para vocês. Eu farei as assembleias, sou eu que farei as reuniões com o conselho. Eu estou na gestão. A gestão é minha. Tem coisas que eu não delego. E o restante operacional, de verdade, eu sou cérebro, eu tenho que fazer as coisas funcionarem. Estratégia. Então, a parte operacional, não desmerecendo absolutamente nada, eu tenho um outro síndico também, que vai, meu representante, que vai cuidar. Aí ele fala, perguntem, por favor, para os próximos, já que eu fui a primeira, já que por ordem, porque é difícil eu ser primeira, normalmente é por ordem alfabética. E V. Aí você vai ver. Aí, então, eu falo, olha, perguntem, por favor, para aqueles que estiverem se apresentando, se o dono
ele vai dar a cara a tapar, mas é uma empresa grande, é verdade, mas tem condomínios que ele precisa ter aquela pessoa que se vendeu naquele momento para, no mínimo, nas considerações importantes, nas assembleias importantes, é ele. E eles... E acompanhar, empresa, como as empresas são grandes, é um condomínio entrando, outro saindo. É tipo assim, entra um, sai 4. Então. E está acontecendo isso. E aqui, o que está acontecendo? Quando você vai se apresentar, os moradores falam, tá manchada a carreira de síndico profissional, porque aqui passou fulano, passou ciclano, passou cara... E ninguém resolveu. E ninguém resolveu. Eu falo, olha, é o seguinte, eu me coloco à disposição, entrego resultados em 3 meses. Eu consigo colocar, pela minha experiência, uma política minha aqui, um procedimento. Mas deixando eu gerir o negócio. Exatamente. Se não der certo, eu mesma mando a carta de renúncia e vocês pegam o segundo colocado. Pode ser? É assim. E você só consegue mostrar se você for eleita e fazer. É isso. Eu falo para todo mundo. Eu sou macumbeira, mas eu não sou milagreira. Não é milagre. Então, justamente. E tá tudo bem. Porque precisa entender o cenário e tudo mais. Agora, ter preço baixo só para ter quantidade de condomínio não é uma bobagem. É subjetivo, não tem sucesso nisso, não tem nada. Na verdade, porque você põe energia lá. Essa pessoa é uma erva daninha no mercado condominial e ela, obviamente, uma hora vai ser extirpada. E o que é que extirpa? A verdade. Porque a mentira, ela não corre. A mentira, ela não prospera. E agora, com todas essas tecnologias, com todas essas mídias, com tudo isso que está acontecendo de tecnológico no mercado, as informações, elas chegam rápido. Né? Eu tive um conselheiro que eu tenho uma grande admiração, que falava assim para mim, Gantmanes, segredo entre 2, só matando 1. No mercado condominial não existe segredo. Tudo é falado, tudo é mostrado. Tudo é visto ali. E tudo é visto. E se não foi visto agora, vai ser visto amanhã. Que alegria estar aqui com você, Duque. Você gostou? Está fazendo sentido? Para mim, está todo sentido. Não, porque você traz uma realidade que é isso. Eu gosto de escutar, eu gosto de falar. Eu vivo muito o mundo condominial. Porque eu quis nichar, eu quis entrar. Eu estou na área de segurança, mas de uma certa forma, eu vou para síndico, eu vou com administradora, porque me encanta. Não é fácil. Não é fácil você concorrer, não é fácil você se provar todo dia que você é capaz, né? Não é. E o que eu enxergo nesse mercado tem o parceirinho do parceirinho que é o parceirinho. E não tem chance para o cara novo, gente. Não dá oportunidade. Não dá oportunidade. Eu falo, poxa, me chama. Vai chamar sempre empresa A, B, C ou D. Por que não coloca eu na cotação também? Eu vou te chamar hoje agora. Pensando agora aqui, já tem uma indicação. Mas por que não chama? Só chama os mesmos. Então, porque verdadeiramente, a gente sabe que hoje no mercado existem alguns conchavos, existem algumas situações que eu entendo que são completamente fora de regras de compliance, de boas práticas, e que a gente sabe no mercado quem ganha e quem não ganha bola, e isso é nítido. As pessoas acham que ninguém sabe, mas sabem. Eu tenho uma característica bastante peculiar, porque como eu sou advogada atuante, né? E eu tenho muitos colegas, e a gente troca informações. Fica pelo contrato. A gente fica sabendo o que está acontecendo. E as pessoas ficam achando que... Sabe aquele sorriso amarelo? Ninguém vai saber. Ainda bebem demais nos eventos. Aí acabam falando demais também. E assim, infelizmente, tem gente que para se engrandecer no mercado tem que pisar na cabeça do outro. Então. E aí é neste momento que acabam falando que as coisas que acontecem. Lidar com o ser humano é desafiador. Tanto é que nas minhas apresentações, eu falo, gente, os meus maiores desafios, que sempre perguntam, né? Qual é o maior desafio que a senhora tem nos condomínios? Eu falo, lidar com o ser humano. Eu falei, é completamente desafiador lidar com o ser humano. Eu tenho um zelador que chama Israel, está comigo há 13 anos. O zelador é uma peça preponderante dentro do processo? Exato. Sim, a equipe. Tem que ter pessoas que tenham a lealdade, confiança. Que você está firme. Mas assim, é cuidar de verdade. Cuidar de verdade. Cuidar do contrato, é cuidar das pessoas que estarão ali tomando o serviço. Nós estaremos tomando o serviço. Veja, ele fala assim para mim, Van... E ele já veio muito antes de mim no mercado condominial.
na sindicatura, e ele já vinha, né? Foi porteiro, faxineiro. Não, galgou, foi galgando. E aí eu lembro que quando eu comecei, ele falava assim, Vanessa, essa força que você tem, essa gana que você tem, olha, só toma cuidado para você não se frustrar. E eu não entendia o que ele falava, porque eu tava com muito sangue na veia, eu tava com muita adrenalina, energia. Dente, né? Falei, eu vou fazer a diferença. Não que eu não tenha essa força, mas hoje eu escolho as brigas. E aí, então, ele falou assim, toma cuidado porque a gente vai ter que lidar muito com lixo humano, Van. Eu falei, hã? Como é que você fala assim, lixo humano? Ele fala, é lixo humano. Pessoas que realmente não são pessoas normais, que são desumanas, que você vai ver. Eu chamo de lixo humano. E hoje eu percebi que ele tem toda a razão. Tem pessoas que estão fazendo hora extraordinária na Terra e fazem de tudo para estragar a vida do outro. Mas por quê, né? Ego, carência, ignorância, sede de poder, enfim. Você está dando nomes aí. Eu acho que o ego, a inveja, não sei se é inveja, mas você falou um ponto que ele não vive bem. E ele precisa depreciar o outro para poder se engrandecer. É o que tem acontecido nos condomínios então, hoje. Você chega sorrindo aqui, não, Duque, deixa de sorrir porque eu não estou sorrindo hoje. Você tem que fazer o que ele quer. Eu não posso ser feliz, você não pode ser feliz. Tem que fazer o que ele quer. Veja, hoje nós estamos enfrentando uma outra batalha. Fora a questão dos síndicos com os síndicos, que eu falo que tem que formar uma corrente do bem, que não serão dois eleitos, um só. Normalmente, se não tiver cartas marcadas, que existem cartas marcadas, é energia. Deu match. Deu match. Limpo, né? E cada um tem que estar ali junto. Hoje a gente enfrenta um grande problema, que são os próprios condôminos, que falam assim, nossa, a Vanessa ganha, sei lá, 10 paus aqui no meu condomínio, e eu lá, ferrado na minha empresa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou também ser síndico. E aí, o que ele faz? Ele começa a diminuir o profissional que ali está, porque aí ele começa a querer diminuir, começa a perseguir, porque existem essas politicagens. Para ele se enaltecer. Para ele se enaltecer, e aí na eleição ele faz o quê? Eu vou ser o síndico, vou cobrar o mesmo que a Vanessa e vou ficar 44 horas semanais no condomínio. Ou pior, eu vou ser síndico, me isenta da taxa condominial e tudo bem. Só isso basta. Já tem alguma coisa errada também. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. E pior é que agora eles colocam o mesmo valor que você, que tem um período de experiência, que tem um currículo, carreira. Teve um... Sensacional. E a gente tem que saber falar não, né? Teve um condomínio... Não com educação. Eu falo com muita... Teve um que eu participei recentemente, que eu mandei depois assim pro rapaz da administradora. Você me desculpe, mas eu não vou concorrer. Agradeço aos condôminos, mas eu não vou participar dessa feira de peixe. Olha como é que foi. Eu já tinha ido no condomínio no ano passado, um condomínio de um síndico muito conhecido, por sinal, e o pessoal do conselho metralhando, falando. Eu falei, pessoal, quem que é o síndico aqui? Eu sempre pergunto, fulano. Eu falei, gente, conversa com ele, chama para uma conversa, falem. Eu não vou mandar nenhuma proposta com ele aqui, até porque se vocês não tiverem... se vocês não tiverem uma conversa com ele antes. Porque, de verdade, ele me parece uma pessoa com bastante categoria e me parece que vocês estão querendo mandar nele. Como? Falei, sim, me parece que estão querendo colocar cabresto no síndico e eu não sou esse perfil para vocês. Então, conversa com ele lá. Mandaram só eu mandar meu portfólio de apresentação, eu mandei. Ok. E aí eu descobri depois, esse ano, que o síndico que eles elegeram, o síndico saiu, escolheram um síndico pelo custo mais baixo, e aí falaram, doutora Vanessa, já está na hora da senhora, então, assumir o nosso condomínio, a senhora pode mandar a sua proposta novamente, agora com custo para isso, para aquilo. A senhora trabalharia 44 horas? Eu falei, por dinheiro nenhum no mundo, claro que não, de forma alguma. Você não vai acreditar. A subsíndica chupinhou a apresentação, mandou uma proposta depois, no último minuto do segundo tempo, colocando o mesmo valor que eu cobrei, só que 42 horas semanais. Tá. Fez mais, pediu vídeos para apresentação para os moradores, fingindo que era um processo todo de uma lisura incomparável. Não disse que... Eu perguntei, a senhora quer se concorrer? Não, eu não, doutora, você imagina, nunca faria isso. Ela pegou o meu vídeo e aí ficou com ela. Aí, num sábado, uma pessoa me liga do condomínio e falou, doutora Vanessa, por que a senhora foi a única pessoa que não apresentou toda a documentação que foi solicitada, incluindo o vídeo de apresentação?
Como assim? Eu falei, como não? Eu encaminhei para a subsíndica toda a documentação, porque ela disse que era ela. Tudo. Doutora Vanessa, me desculpa, a senhora não sabe. Ela não passou o seu vídeo. Não, e eu printei todas as telas, mandei para ela, mandei a documentação, mandei o vídeo e disse, olha, está tudo aqui. Ela falou, não acredito. Ela plagiou, Eu posso passar tudo isso para os condôminos? Pode, eu falei, claro, deve, por favor. E eu já comecei e falei, esse condomínio já não vai dar. Não dá. Ela falou, aí ela chegou e falou, doutora Vanessa, aconteceu um outro problema. E ela mandando para mim. A subsíndica se lançou candidata, cobrando o mesmo que a senhora, apresentação muito parecida, e olha, 42 horas semanais. Bom, em respeito a todas, a menina que me pediu o vídeo, me mandou para todo mundo, enfim, eu falei que participaria da assembleia, e aí eu descobri, porque eles me mandaram entrar, e eu entrei antes, eu fiquei lá. Aí você ficou, eu descobri que só eu depois estava nessa daí. Aí eu vi que eram 12 candidatos. Tinham dito que eram 3. Eram 12. Fizeram uma eleição para sabatinar. E eu fui uma das selecionadas, os 6. Tá. Quando eu vi aquilo, assisti aquilo, eu olhei pro meu marido e falei, amor, abre a garrafa de vinho, já coloca o bacalhau, liga o forno, que a gente vai jantar e vai cuidar da gente. Mandei a mensagem e falei, olha, você me desculpe, mas esse tipo de situação... Tô declinando. Não vou participar. Aí, veja, é óbvio que foi eleita, inclusive, a subsíndica. A gente tem que ter olhar clínico. O mesmo preço. Sim. 12 horas, o meu 24 horas mensais. E a mulher... 42. Ela foi eleita assim, por lavada, porque estava desesperada, desempregada, a gente não sabe o que foi, mas ela não tinha a menor experiência. Detalhe, sem emissão de nota fiscal, ou seja, ganhando mais do que eu ganharia porque teria que emitir. Ela cuidando sozinha, sem seguro de responsabilidade civil. Nada, zero. Absolutamente nada. Então, olha como é que a gente tem que Conta e risco. Então tá desafiador, tá bem desafiador, e a gente tem que saber a hora de se retirar, a hora de falar não. E assim, hoje eu tenho um filtro maior do que eu já tinha, que é o feeling. Eu falo, este me interessa, este eu concorro, este não me interessa. Eu mando para os colegas, como eu dou mentorias, né? Eu passo para os meus mentorados, falo, quem quer concorrer? Você já abre quem quer não sei o quê. Aí eu vejo alguns amigos queridos, eu falo, olha, vai lá. Esse não serve para mim, não quero, mas para vocês de repente. E hoje eu escolho, por exemplo, a minha região de atuação. Também? Não adianta ficar aqui e atender 200 quilômetros. Não faço isso, não atendo. Tem para todo mundo. A Vanessa tem um condomínio em Osasco. Desculpe, em Osa não preciso, não me dá, não vai me atender, vai atrapalhar a minha vida. Eu tô aqui. Entendeu? Então, assim, 10 quilômetros, 15 quilômetros, pouca coisa. Que eu quadrilátero ali, que eu consiga fazer o quê? A minha gestão com qualidade. E tua vida pessoal também, né, gente? Vamos combinar que você tem, né? Eu falo, na minha carreira de síndica, tem a Vanessa síndica, mas a Vanessa mãe, tem a Vanessa esposa, a Vanessa filha, a Vanessa amiga. Então, a gente tem que saber nessa questão equilíbrio, né? Do equilíbrio. Os papéis que eu vou desempenhar nesse universo condominial. Você sabe que tem gente que fala muito mal de mim nas costas, né? E aí chegam as informações. E aí eu tenho um recado. Que é o seguinte, quer saber sobre mim? Pergunte a mim. Não fale mal de mim nas costas, porque você vai ferver no meu óleo quente. Porque as pessoas que efetivamente fazem mal, elas vão colher o mal e elas vão fazer o mal para outra pessoa. Então, não emane energias ruins sobre mim, porque vai voltar para você. Então, e assim, gente que nunca falou comigo, nunca... Nada. E é tão bom fazer a fofoca do bem. Faz, né, literalmente, né? Sim. Faz a divulgação do bem. Poxa, estive lá, eu conheci tal pessoa, me transportou tal informação, tem uma energia bacana, converse com ela, se não a conhece. Faz isso, provoca o bem, gente. É isso. Porque eu ninguém vou nessa aguenta. Filosofia, não ninguém é ser aguenta, piegas, mas eu acho que tem que ser. Ninguém aguenta mais gente sem vergonha, sabe? É cansativo e a gente percebe quem é quem e quem não é. Sim. Né? Então, assim, ninguém tá para perder tempo aqui, mas faça o bem. Porque às vezes a pessoa não entende por que ela não tem prosperidade e abundância. Por isso. Porque ela só cava escassez. E aí quer derrubar o outro. Exatamente. Por isso eu falo, comportamento humano dentro dos condomínios é o maior desafio
desafio para que a gente possa lidar com as questões de conflitos, com as questões do bem. Eu repito, a pessoa boa e inerte, que não se posiciona, que não faz nada, ela não serve para nada também, está fazendo hora extraordinária também. Todos nós temos missões na vida. Porque são posicionamentos. A minha ótica, de repente, não bate com a sua, mas a gente chega num ponto de equilíbrio. Mas tem visões, né? Exato, visões. exato. Você fala de limpeza. Limpeza é percepção. Esse ambiente pode estar muito limpo para você e para mim, não. Então, quer dizer, tem que ter esse ponto de consciência. É isso. E outra, síndicos que falam que ele é 24/7. Não vai ser nunca. Não é 24/7, pelo amor de Deus. Não, existe uma não questão. Dorme, não vive. Exato. Olha, para as emergências, vocês podem me acionar. E pode acontecer de eu não conseguir ser acionada naquele momento. Mas liga pro bombeiro. Liga pro bombeiro, liga para alguém, treina a equipe, faz planos de contingência. Mas não fiquem falando mentira e disseminando isso no mercado. Porque também, não vai existir. Porque não vai existir. A questão é, falem a verdade, sejam de verdade, aproveitem esse tempo na Terra para serem melhores. Porque ele ganha, ele não vai executar isso que ele está falando, então não tem. Aí ele passa um tempo, ele sai de férias, fala, mas cadê você? Pois é. E aí toda a classe, a categoria, infelizmente, é jogada na mesma circunstância. Exato. Ninguém presta. A gente nunca teve no mercado condominial falando tanto em informações, em cursos, em workshops, Sim, em palestras. Hoje existe tudo isso. Só que não basta somente ter o conhecimento quando a pessoa não tem valores morais nobres que fazem a diferença na vida. Porque, veja, a gente vê muito aquela coisa de não adianta eu ter um currículo maravilhoso e não falar bom dia pro porteiro. Acabou, jogou fora. Não é? E veja, condomínio não é direito umbilical. Condomínio é sistêmico, é amplo, né? Muito se fala, por exemplo, assim, Vanessa, você é uma síndica 5 estrelas. Eu falo, todos somos estrelas, todos fazemos parte dessa grande constelação, todos somos incríveis, não é? Porque os rótulos, eles também não são assim muito, muito legais, porque em todo lugar existem pessoas que não têm boas práticas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões dos rótulos, para justamente não achar que as coisas estão funcionando por conta de determinado rótulo. A gente tem que ser agente. Sim. A gente tem que ter realmente telhado de vidro e manter esse telhado limpo. Que é uma obrigação. Pré-requisito. É um pré-requisito, senão... Sensacional a tua fala. Gente, acaba de passar rápido, né? Mas eu queria a tua consideração. E o que você sentiu aqui dessa conversa? Olha, eu agradeço a oportunidade de ter vez e voz aqui no seu canal, de cara pro Duque, sem máscaras. Evolução em forma de conteúdo. É exatamente isso. A nossa obrigação realmente é cuidarmos da nossa evolução. A evolução, Duque, ela é individual. Só que os aprendizados, são coletivos. Sensacional. Eles são coletivos. Então, cada um tem que começar a olhar para si verdadeiramente, revisitar os seus cômodos internos, limpar ali o seu jardim, tirar as ervas daninhas, semear coisas boas, plantar coisas boas, parar de ter inveja do amigo, parar de falar mal do amigo. Se não posso ajudar, fica quieto. Ter comportamentos verdadeiramente decentes para manter esse mercado que está ainda muito indecente por conta de comportamentos inadequados. O que acontece fora dos condomínios, fora dos muros, por isso o programa Opinião Sem Muros. Muito bom. É o que acontece também dentro do microsistema dentro do condomínio. As pessoas falam mal dos deputados, dos vereadores, dos políticos, mas eles são piores dentro dos condomínios também. Porque tem um exemplo negativo e vai lá e replica dentro do prédio. Começam a perseguir o gestor, começam a perseguir os funcionários, tem as questões dos assédios sexuais, morais, enfim. Cria vergonha na cara, seja um ser humano decente. É isso. Eu aponto o dedo pro outro. Já tem o ditado, né? Quando você aponta, quantos outros olhando para você. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder, de alguma forma, nem que seja minimamente, poder trazer algo, movimentar de alguma forma alguém, trazer alguma consideração que faça sentido para alguém. A gente não vai, de verdade, conseguir trazer essa informação para todos, mas que seja para as pessoas que neste momento precisam ouvir,
Boa. Existe uma frase que eu trago muito, né? A gente tem pouco contato, né? Fora, mas eu sempre falo o seguinte: a gente caminha no lodo, a gente anda no lodo, mas se a gente puder sair limpo e salvar alguns, a gente já fez a nossa parte evolutiva para sermos pessoas melhores. E somos todos iguais, somos todos um, energeticamente aos olhos de Deus. Obviamente que os comportamentos de cada um falarão por si. E como eu disse, a evolução é individual. E ó, segura, porque a conta chega. A conta chega. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada. Sensacional. Muito bom, muito bom. Galera, olha aí. Humano, né? Como lidar com a humanidade, como lidar com o ser humano, como ser melhor. Vanessa falou tudo. Tem que olhar para dentro e não apontar e ver realmente que o nosso telhado ele tem que estar organizado para poder seguir a vida. E siga para o bem. Levanta a mão, abraça alguém. Eu faço um momento carinho, sabia? E me faz muito bem, porque eu comecei a receber de volta. E isso é muito importante. Um dia eu conto essa história para você, o porquê que eu comecei isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Me despeço do meu jeito. Até lá.